A principal norma que rege o comércio eletrônico no Brasil é o Código de Defesa do Consumidor, também conhecido pela sigla CDC. Nem toda relação comercial eletrônica é regulamentada pelo CDC, porque é uma relação em que o consumidor não faz parte, né? Ela pode ser regulamentada pelo Código Civil, pelo Código Comercial, por tratados internacionais ou por outras legislações. Por isso, para saber qual a regulamentação que se aplica no seu negócio, primeiro a gente tem que identificar quem é o seu consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. Se uma pessoa compra algo para o uso pessoal dela, ela é a destinatária final desse produto, né? Mas se ela compra esse produto para revenda, por exemplo, ela não é o destinatário final, então o CDC não vai poder proteger essa pessoa. Como a maioria dos negócios digitais envolve, sim, o consumidor final, a gente vai se enfocar aqui nesse tipo de relação, onde o CDC é a lei. Aqui a gente traz um pouquinho do resumo realmente, certo? Que eu preciso ter claramente no meu comércio. Nome empresarial e número do fornecedor. Número 1, isso precisa estar claro no meu comércio eletrônico, ok? Número 2, o endereço físico e eletrônico, com os respectivos dados de contato. Então, isso precisa estar super claro e visível. Número 3, características essenciais, incluídos os riscos à saúde e à segurança, ou seja, se aquele produto ou serviço tem algum risco, ele tem que estar bem claro ali. Número 4, discriminação no preço de qualquer despesas adicionais. E qualquer coisa que eu tenha que pagar além do preço tem que estar bem descrito. E as condições da oferta, que incluem forma de pagamento, disponibilidade e tudo mais. Informações claras sobre quaisquer restrições à oferta. Isso tem que estar super claro no meu comércio eletrônico novo para poder cumprir o que diz o Código do Consumidor, ok? Ele também diz, o CDC, que eu preciso fornecer um atendimento facilitado ao meu consumidor. Para eu poder fazer isso, para poder oferecer esse atendimento facilitado, eu tenho que, primeiro, apresentar um sumário do contrato antes da contratação. Então, o consumidor ele tem que ter acesso a esse resumo do contrato antes de dar o ok. Fornecer ferramentas eficazes para correção imediata de erros ocorridos. Então, aconteceu algum problema, eu tenho que oferecer uma ferramenta que vai corrigir aquele erro, certo? Eu também tenho que confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta. Então, meu cliente fez um pedido, eu tenho que confirmar para ele que eu aceitei essa oferta, ok? Eu também tenho que disponibilizar o contrato para conservação e reprodução, imediatamente após a contratação. Então, se eu criei um comércio eletrônico novo, eu tenho que ter em conta que eu preciso disponibilizar o contrato depois da contratação, ou seja, meu cliente ele tem que poder acessar essa informação em algum lugar depois de contratá-lo. Ok? Seguindo, o que mais que determina respeito ao atendimento facilitado? Manter um serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico. Sim, então eu tenho que ter uma ferramenta para atender o meu cliente. Confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor pelo mesmo meio empregado pelo consumidor. O que quer dizer isso, esse número 2? Que se eu recebi uma demanda, eu tenho que avisar o meu consumidor, olha, estamos trabalhando no seu caso e algo do tipo. E eu também preciso utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e tratamento dos dados desse consumidor. Eu não posso ser negligente com essa informação. Eu tenho que garantir que os dados do meu cliente vão estar protegidos, né? E que ele pode confiar no meu sistema e tudo mais. Então, isso é super importante ter em conta na hora de criar o seu comércio eletrônico, ok? O código também fala, dentro dessa parte de direito do consumidor eletrônico, que ele tem o direito de se arrepender de uma compra, né? Ele tem 7 dias para comunicar esse arrependimento e as determinações, as regras desse arrependimento estão aqui também numa imagem que a gente trouxe. Então, eu tenho que respeitar o direito que o meu cliente tem de se arrepender da compra. De que forma? Número 1,
o fornecedor deve informar os meios adequados para o exercício do direito de arrependimento. Então, se o meu cliente se arrependeu, o que ele tem que fazer? Isso tem que estar claro, né? O meio tem que oferecer um meio claro para ele me informar esse arrependimento. Número 2, o arrependimento desse cliente implica a rescisão dos contratos sem qualquer ônus, ou seja, ele não paga nada depois de se arrepender, tá tudo bem, não tem ônus para o consumidor. Número 3, o arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou administradora do cartão de crédito. Por que isso é importante? Claro, porque se a compra foi cancelada, isso significa que eu vou anular tudo isso, né? Eu tenho que avisar a instituição financeira para não cobrar esse cliente ou para fazer o retorno, o que seja. E o último aí, número 4, o fornecedor deve enviar ao consumidor a confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Então, o cliente informou para você que ele se arrependeu, você tem como obrigação que avisar para ele, ok, eu recebi o seu pedido, a sua demanda, né, de arrependimento e vamos seguir com o trâmite. Basicamente seria isso a respeito do arrependimento. Essas regras que acabamos de mostrar, elas compõem um resumo do que diz o Código do Consumidor, especificamente sobre o comércio eletrônico. Mas, em geral, tudo que rege o Código do Consumidor aplica para a internet, ok? Então, vale a pena você descarregar todo o documento e repassar bem cada regra antes de colocar o seu negócio no ar. Outra legislação que é importante que você conheça antes de empreender no meio digital é o Marco Civil da Internet. É uma lei número 12.965, ela é do ano de 2014 e ela regulamenta a utilização da internet no Brasil. Essa lei determina, por exemplo, que os sites só podem coletar dados com autorização do usuário, né? Também deve ser explicado qual o uso que será feito desses dados. Então, isso tem que estar claro, isso tem que ser transparente. Você já viu que a maioria dos sites hoje em dia tem uma janelinha dizendo esse site utiliza cookies, você autoriza a utilização, você tem que dizer sim ou não. Essa determinação do Marco Civil da internet inclui isso, né? Então eu tenho que deixar claro para o meu cliente quando eu vou coletar algum dado dele, como as cookies. As cookies são arquivos armazenados no navegador do usuário, né? Que ajudam a, por exemplo, para o usuário é útil porque ele pode lembrar algumas senhas por causa da cookie, guardou ali a cookie, ele não precisa ficar colocando a senha toda vez, ela já vai aparecer disponível. Então, para o usuário tem algumas funcionalidades e para as empresas também tem muitas, porque por meio de cookies as empresas podem conhecer um pouquinho mais do comportamento daquele usuário, por exemplo, quanto tempo ele fica navegando no site e tudo mais. Então, para poder coletar essa informação, o site ele tem que pedir essa autorização. Ao vender algo pela internet, você vai ter que pedir claramente dados dos seus clientes e é super importante o sigilo, né, a segurança, oferecer a segurança desses dados que nunca vão poder ser compartilhados com terceiros. Né? Isso é bem claro no Marco Civil da Internet, que as empresas têm responsabilidade de cuidar desses dados que elas estão utilizando. O Marco Civil, ele também fala sobre, ele vetou negócios virtuais ilícitos, claro, eu não posso vender armas de fogo na internet, drogas, medicamentos, e também colocou a determinação da nota fiscal e do manual de instruções, certo? Ele reforçou alguns temas de direitos autorais, por exemplo, reforçou que existe o direito autoral, então eu não posso reproduzir um conteúdo sem autorização na internet. E tudo isso vale lembrar que, dependendo do seu negócio, além de tudo isso que a gente está falando aqui, do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil, é importante que você conheça a regulamentação do negócio que você está criando. Então, digamos que você vai vender plano de saúde. Para vender plano de saúde, você precisa cumprir com algumas regras da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Complementar, certo? Então, em cada negócio também pode aplicar algumas condições específicas daquela indústria.
certo? E além disso, pode ser que no seu estado existam legislações específicas de comércio. Os estados também podem legislar nesse campo e então vale a pena também fazer uma checagem, né? Se no seu estado você tem que cumprir alguma regra adicional. Nessa imagem que eu vou mostrar agora, a gente resume quais são os cuidados que você deve ter com o seu negócio em termos legais antes de começar. Tem o CDC como seu livro de cabeceira. O Código de Defesa do Consumidor. Ele aplica para todo o comércio, ele tem que ser bem entendido, né? E você ter ele ali como livro de cabeceira, ok? Verifique legislações específicas do seu setor. Já falamos, vale fazer uma checagem se aquilo que você vende demanda algo específico, certo? Confirme se há leis estaduais que aplicam. Garanta a segurança total dos dados do seu cliente, já falamos aqui. Seja transparente com as suas políticas, isso é super importante. De repente, vale criar um termo de uso, por exemplo, do seu site, é bem comum isso, onde você resume todas as regrinhas específicas do seu site, ok? E busque a assessoria jurídica em órgãos oficiais. Certo? Então, para ter certeza que você está aplicando todas as leis, você está dentro da lei, busca assessoria jurídica. O Sebrae, por exemplo, pode ser uma excelente fonte para você confirmar se tudo que você precisa já está ok. Outro ponto importante que também passa pelo tema legal é que antes de arregaçar as mangas para ter o seu negócio online, é importante você escolher o nome, né, dele, da sua loja, do seu negócio. E para evitar problemas legais no futuro, buscar validar esse nome. Além de buscar um nome chamativo, é importante que você esteja tranquilo que esse nome não foi registrado antes por nenhuma outra empresa, mesmo que uma empresa física. Sim, para isso, cheque junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é a entidade responsável por registro de marca. Tendo claro a disponibilidade do nome, se você pretende entrar para valer no mercado digital, mesmo que você não comece agora com sua loja virtual, vale buscar um domínio com esse nome e, se estiver barato, comprar de uma vez. O domínio é aquele nomezinho, né? O endereço do seu site, www.sapatoslindos.com.br, algo do tipo. Os sites registro.org ou registro.br, eles fornecem gratuitamente a informação sobre os domínios já registrados na FAPESP, que é o órgão que faz o registro, responsável por isso. Depois que você já viu que está ok, você pode buscar em sites como o GoDaddy ou o HostGator ou a LocalWeb, por exemplo, para saber quanto custa comprar aquele domínio que você escolheu. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.